Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Louvar, pedir e agradecer. O que pedir? Qual a atitude correta no momento da oração? Sobre estas coisas vamos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre o pedido e a prece, por um quarto de hora. Vamos iniciar falando do texto de Mateus, no capítulo 6, que vai dos versículos 5 a 8, e que Jesus diz a eles: "E quando orardes, não seja como os hipócritas que gostam de orar, colocando-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que eles estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, fechando a porta, ora ao teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos." Desse trecho, que são palavras de Jesus anotadas por Mateus, alguma má interpretação ou até mesmo a descrença surgiu ou já surgiu em virtude do entendimento que ela sugere quando não se tem o correto ponto de vista do ensino. Aquele pensamento superficial ou materialista pensa dessa forma: se ele, Deus, já sabe o que nós precisamos, para que pedir? Para que eu vou orar? Afinal, se ele já sabe, por que ele não dá logo? Esse é o primeiro ponto. Depois, Jesus fala acerca das repetições, de palavras repetidas longamente. O que isso quer dizer? Que o valor da tua intenção, da tua prece, naquele momento, não está nas palavras. E outro ponto, orar secretamente, diz ele. Isso significa o quê? Discrição, humildade. E Deus vê onde a humildade está presente. Eu lembro, lá do livro Boa Nova, Humberto de Campos escreve sobre a situação que Simão Pedro viveu e que levou ele a procurar Jesus pedindo esclarecimentos sobre a prece, porque Jesus havia curado a sua sogra e ela, tendo descoberto aquele beneficiário na sua casa, vai até Simão Pedro para que ele intercedesse junto a Jesus na solução de alguns problemas materiais na casa, dificuldades, problemas ali normais da vida. E aí Simão se vê uma espécie de dilema, se ele respeitosamente atende ao pedido de sua sogra, ou se não, ou se pensa em não ocupar Jesus com essa coisa pequena dele próprio. Então ele fica entre uma coisa e outra e vai até ele, ainda em dúvida, mas pergunta da seguinte forma: "Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações?" E aí Jesus, então, responde para ele, obviamente, que sim. Afinal de contas, será que em todo o tempo em que o homem é homem, continuaria orando, pedindo para um ser invisível ou inexistente se não tivesse sendo atendido ao longo do tempo? Mas aí, conforme o diálogo vai se desenvolvendo, ele pergunta sobre o conteúdo da prece de Simão. O que é que ele está pedindo? E ele fala que é justamente a solução de alguns problemas, assim, como quem quer ter um caminho suave na vida, sem muitos percalços. E Jesus fala para ele, então, acerca da atitude no momento da prece. Quando nós temos uma postura, após a oração, nós deveremos sair dela em paz, com tranquilidade. Quando nós estamos em uma postura diferente, oposta, melhor dizendo,
Ao terminar, é provável que a gente esteja aflito ainda, ou até mais aflito do que quando começou. Quais são essas posturas? Primeiro, a primeira, melhor dizendo, é a da humildade. Aquele que se dirige a Deus pedindo, pedindo com humildade, mas aceitando a sua situação com humildade, sem reclamar. O outro é aquele que, às vezes, mesmo de joelhos, faz exigências para Deus e reclamações da sua situação, querendo que ela mude. A única maneira de que temos para sintonizar com os bons espíritos e, portanto, com Deus, é através da frequência da humildade. Daí, diz Jesus, quando, ao terminar uma prece humilde, nós nos sentimos em paz e tranquilos, porque os mensageiros de Deus têm acesso a nós para nos infundir a tranquilidade, a paciência e a fé até, de modo que aquele dilema, aquele problema, aquilo que nos aflige naquele momento, tenha uma calma, nos clareando a mente e nos fortalecendo os ânimos para enfrentá-los e, quem sabe, até mesmo encontrar a solução. O que não acontece com a postura do orgulhoso, que não aceita a vontade de Deus em sua vida. E a punição, entre aspas aqui, né, para o orgulho é ainda mais aflição. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 27, eles explicam, junto a Kardec, que Jesus definiu, então, claramente nessas palavras, as qualidades que uma prece deve ter. Quando, no momento da oração, ele diz não se colocar em evidência, mas orar em segredo, secretamente, né, com discrição. Não também ficar falando muito, porque não é a multiplicidade das palavras, mas a sinceridade delas é que vale. Antes de orar, ainda acrescentam, se há alguma coisa em seu pensamento, em seu coração contra alguém, é melhor lhe perdoar, porque uma prece não pode ser agradável a Deus quando sai de um coração que não está purificado de todo o sentimento que é contrário à caridade. Ou seja, com humildade. Há uma outra história também do publicano e do fariseu, que o publicano, apesar do conceito de uma vida, ora com humildade e é tomado como um exemplo na história por Jesus. Já o fariseu, cheio de orgulho, se põe acima dos outros e, portanto, é tomado como um modelo do que não fazer dentro daquilo que Jesus conta. Ainda reforçam para que olhemos para nós mesmos, para os nossos defeitos, não para e não elencar as nossas qualidades, e não para se comparar também aos outros, procurando neles o que há de ruim. Como iniciei falando, há alguns contestadores da eficácia da prece com aquele fundamento de que, sendo que Deus conhece tudo, é inútil ficar falando dele para ele coisas que ele já sabe. E ainda acrescentam que, como já está tudo encadeado na natureza, no universo, pelas leis de Deus, os nossos pedidos não têm o poder de mudar os decretos e as leis divinas. Porque existe aquela máxima, né, do Evangelho também, de que nos será concedido aquilo que for pedido com fé pela prece. Mas daí há uma distância grande em entender de que basta pedir para se obter. E é injusto acusar a providência divina se ela não atende à nossa súplica. Aqui os Espíritos explicam que isso acontece porque Deus, como Jesus o apresenta, age sempre como um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário ao seu interesse, no sentido espiritual, no seu bem-estar. Em geral, como nós temos o olhar muito para o presente, para a vida atual e material, não conseguimos compreender que uma situação de sofrimento, desafiadora e desagradável até naquele momento é de utilidade para a felicidade no futuro. Se for assim,
Deus vai deixar com que a gente passe por aquilo. Eles fazem uma comparação, como um cirurgião que deixa que o doente sofra as dores de uma operação para que isso lhe traga a cura. Agora, o que sempre é concedido quando pedido com confiança, é a coragem para enfrentar os nossos desafios, a paciência e a resignação. E como consequência também os meios para que nós mesmos possamos sair das dificuldades através de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando desta forma o mérito da conquista e da solução para nós mesmos. Assim é que continua valendo aquela máxima de ajuda-te, o céu te ajudará, porque não há como pensarmos de que alguém que não faz nada por si, nem pelos outros até, mas que fica apenas esperando, sem fazer uso dos seus potenciais, das suas faculdades, aguardando que tudo se resolva como literalmente caindo do céu a seu favor. Muitas vezes queremos, na verdade, ser socorrido pelo milagre, sem que tenhamos que despender o mínimo esforço. Importante entendermos que o conteúdo essencial da mensagem de Jesus é destinado sempre à alma. Daí Kardec explorar o conteúdo moral. Portanto, dos pedidos que nós fazemos em prece, as concessões recebidas serão sempre aquelas que estejam a benefício do espírito. Daí acontecer de algumas serem concedidas, outras não. No entanto, quanto mais distante esta visão espiritual da vida, mais difícil a sua compreensão e, consequentemente, a sua aceitação, o que acaba fortalecendo a descrença em muitas cabeças mundo afora. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece, ou seja, na sua essência, o que ela é. E eles respondem que a prece é um ato de adoração, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. É um ato de adoração, porque quando oramos a Deus, nós pensamos nele. E é uma maneira de se aproximar dele, pondo-se em comunicação com ele. 3 coisas eles propõem podemos fazer por meio da prece. Louvar, que é reconhecer a sua grandeza, a sua importância, pedir e agradecer. Estas indicações nos fazem refletir acerca de nossa postura no momento da prece. De fato, quando nós buscamos estar em sintonia com Deus, por consequência, devemos aceitar a sua vontade em nossas vidas, o que se apresenta muitas vezes de forma dolorosa, sofrida e, à primeira vista, até mal. No entanto, lembramos, é pelas consequências que nós avaliamos se uma coisa é boa ou má em si. E quantas situações desagradáveis nós já passamos, ruim naquele momento, mas logo após reclassificada como valiosa, como importante e até boa. Assim é que no momento da prece, repetimos, humildade para aceitar, humildade para agradecer, humildade para reconhecer a sabedoria e a bondade de Deus em nossa vida. Emmanuel ainda coloca, ao lado da oração, a necessidade da cooperação, pois que queremos muito Deus em nosso favor, mas é justo também que nós estejamos à disposição em favor dos outros. Muitas vezes a resposta que a gente espera numa oração parece tardia, e habitualmente nós nos entregamos à amargura, dizendo que nós colocamos todas as nossas forças ali, a nossa confiança em Deus, mas ao mesmo tempo afirmando que os problemas vão aumentando e aumentando. Nós afirmamos que somos fiéis a Deus, mas que parece que Ele nos esqueceu. No entanto, vamos observar que a aprovação não nos alcança de maneira exclusiva, porque as dificuldades que a gente passa, muitas outras pessoas também passam. Familiares e outros companheiros da vida sofrem com a gente situações desagradáveis a todo momento. Se para nós, com algum conhecimento espiritual, essas dores chegam como suplícios, como não será para eles? Para a solução de nossos problemas pequeninos,
nós solicitamos a máxima proteção e a urgência de Deus. No entanto, é natural que Deus, da mesma forma, nos peça o mínimo de esforço na solução dos infortúnios que alcançam o nosso próximo. Com semelhante raciocínio, nós reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida, a da inquietação que nós venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora, depois de havermos rogado o favor de sua bondade, recordemos que, se a hora de crise é um tempo de muita luta, é também uma oportunidade para dar demonstração, para dar testemunho de fé. E se nós pedimos o amparo de Jesus, é perfeitamente justo que o Senhor também aguarde nossa atitude no amparo de alguém que sofre próximo de nós. Gente, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Eu espero vocês no próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que nos escutam na Índia e nos Estados Unidos. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir aí do seu agregador e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal Gilton K. E na postagem eu vou colocar as referências que eu usei para elaborar esse episódio aqui. Muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus os abençoe.